Salve, time do Musicalizando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje comigo aqui, Phil. E aí, é Phil? Te apresento como Phil mesmo? Phil Mendonça. Eu chamo de Mendonça ou Mendonça? Mendonça. Mendonça, eu falo Phil, mas aí, como aqui a parada é um pouquinho mais séria, a gente fala nome e sobrenome, entendeu? Phil Mendonça, na área. Pô, Philzão, obrigado, tá? Por ter vindo aí. Foi meio de repente, a gente se encontrou porque ele veio trazer uns kits aqui no Rio, do Clã, né? Clã Filmes, que é a empresa dele, Clã Filmes, né? Exatamente. Que é a empresa dele, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu falei, e aí, como é que tá a tua vida? Ele falou, pô, vou ficar aí até domingo. Eu falei, pô, cola lá no podcast. Aí ele, na mesma hora, falou, claro, e colou aí. Cara, aqui, Phil, na verdade é um podcast muito voltado para o universo da música, para quem realmente gosta de music business, de marketing, de gestão, de branding, música. A gente evita fofocada, a gente evita falar de coisas polêmicas, a gente fala do que realmente interessa pra galera que tá em casa aí se ligar e aprender. E é isso. E aí, cara, uma das coisas que a gente sempre começa falando é da história, porque eu acho que a gente se conecta com histórias, né? Uhum. O storytelling, desde sempre, acho que é o maior fio condutor e um dos maiores elos aí de ligação entre as pessoas. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como você começou na música. Pra quem não sabe, Phil fez clipe, eu vou dar aqui uma breve introdução. Clipe de diversos artistas gigantescos. Anitta, Nego do Borel, Wesley Safadão, Dilcinho, Matuê, cara, WC no Beat, Ludmilla, Rincon Sapienza. Cara, muitos. Por aí vai. Sei lá, média aí de 30 e poucos, 40 clipes ano. Faz alguns documentários, inclusive estava até contando pra mim aqui em off das ideias que ele tá tendo, que ele tá trampando aí, produzindo. E aí, cara, dito isso, pra você entender um pouquinho, né, pra reter um pouco da audiência logo de cara, você entender o tamanho o volume, né, da experiência do Phil. Agora eu vou passar a bola pra você contar um pouquinho de como você começou, de como você entrou nesse universo, como é que foi tudo isso. Porra. Primeiramente, te agradecer, mano, por abrir o espaço aí pra gente contar a história, né? Trocar essa ideia que a gente já se conhece há um tempão, eu tenho umas histórias pra contar, pra trocar essa ideia. E, cara, assim, falando um pouco da minha vida, eu realmente comecei como músico. Eu, desde moleque, assim, com acho que 12 anos, comecei a tocar violão, assim, me interessar por música. E aí sempre foi uma verdade na minha vida que eu seria músico, assim, que eu viveria disso. Eu sempre acreditei, me esforcei, tinha banda, mudei várias vezes de banda. Consegui tocar em vários lugares. Inclusive, minha banda já tocou no festival que você fez. Rock Tour? No Rio Rock Tour. Qual era a banda? Quando eu toquei era Match Point, o nome da banda. Eu lembro. Foi no bagulho lá. E depois eu fui pra Let's Go, que também tocou lá no, Também lembro desse nome. festival. A Match Point eu lembro mais um pouco, mas a Let's Go vagamente, mas o nome não é estranho não. Irada. E aí a Let's Go até que era a banda do Diogo Defante junto comigo. A gente tinha a banda junto, tá ligado? Foda. Essa banda, a gente morou lá. E aí, tipo, a gente... Comecei com a banda, com essa verdade, acreditando que ia Tu também é de Realengo? Não, eu sou de Jacarepaguá. Tá. Aí, tipo... Mas tu hoje mora em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. E aí a gente comecei a sempre acreditar nisso, fazer as músicas e tal, sempre tive esse interesse por música e isso foi o que me guiou, mano, pra sempre, assim. Até eu fazer 18 anos e falar, porra, cobrança familiar ali, né? Você, pô, precisa fazer alguma coisa, né? O que você vai fazer de faculdade e tal? Fui fazer rádio e TV, pensando que talvez tivesse mais parecido com o que eu mais envolvido com alguma coisa de arte, assim, que eu sempre... Eu vou te cortar às vezes, tá? Só pra poder fazer umas problema. intervenções aí. Cara, uma parada que eu falo muito pra quem tá em casa aí, pra galera do Musicalizando, alunos lá do curso, aqui, na vida real, né? Fora desse universo digital. Cara, a música é tão foda que às vezes você pensa que você tá indo por um caminho na música e ela te leva pra outro. Sim. E aí você acaba sendo mais realizado ainda. E você olha pra trás e fala, cara, eu sempre toco nesse ponto aqui. É a teoria dos pontos, né? Do Steve Jobs. Aí você olha pra trás e fala, cara, isso aqui não foi em vão. Porque toda aquela trajetória tua como artista, cantor, musicista, músico numa banda, fez com que hoje você tivesse visão na hora da edição, o timing de edição, a visão musical mesmo, que é muito necessária no teu trampo. E aí eu falo isso pra galera, porque às vezes o cara quer começar, mano, e ele fala assim, cara, eu vou morrer abraçado querendo ser isso aqui. E às vezes a música te leva pra tantos outros lugares. O Lelê, que é meu sócio em muitas coisas, ele tinha uma banda, e hoje ele é produtor musical, empresário, diretor artístico, e, cara, é muito mais realizado e muito mais bem sucedido do que quando ele era
artista. Sim. E eu tenho N exemplos disso. Sim. Hoje eu me vejo que se eu tivesse a vida da galera, eu não ia ser tão feliz quanto eu sou fazendo a parada, assim. E eu acho que mais do que tudo isso que você falou é ter a visão do outro lado. Tipo assim, eu entendo um pouco da relação que ele tem com a música, tá ligado? Que é diferente de um cara que só pegou a câmera e começou a filmar. Sim. Tipo, eu entendo o que significa aquele clipe pra ele. Quando eu olho o cara tá no início da carreira, no meio, eu consigo ter essa compreensão de o que significa pra ele, o como às vezes reações que ele tem, tipo, às vezes é porque, pô, é um carinho, é uma preocupação, às vezes a gente fica, o cara é chato, não, é tipo, porque tem essa ideia, né, tipo, esse carinho, a vida da pessoa como era a minha até aquele determinado momento. E aí eu fazia faculdade, fiz na faixa aqui no Rio, e fui fazendo, quando chegou pra concluir, eu tava me mudando com a minha banda pra São Paulo, e eu não ia conseguir fazer a monografia, tá ligado? Let's Go. Com a Let's Go. Aí eu, tipo, não ia conseguir fazer a monografia, fui lá, desenrolei com o professor, e aí ele falou, não, mano, você tem um bagulho, vamos fazer, e eu descobri que eu podia fazer um clipe. Tipo assim, que eu podia filmar pra fazer um bagulho. Monografia. E porque eu não queria fazer a parte escrita, eu não queria, escrever monografia. Eu falei pra ele, se eu fizer o clipe, é só o clipe? Aí ele, o clipe e uma descrição básica. Eu falei, porra, vou unir o útil ao agradável. Aí eu fui, consegui na época, eu fazia tipo um hold, tá ligado? Eu trampava com umas paradas assim. E peguei, meu pai também me ajudou e tal, eu consegui comprar um computador e uma câmerazinha, tá ligado? Pra começar a fazer a parada. E aí eu peguei essa câmera, tinha uma T2i da Canon na época, e eu filmei o clipe da banda. Da tua própria banda? Da minha própria banda, que tá no YouTube, Primavera Enfim, Banda Let's Go. Foda. E aí é isso, a gente foi lá na casa, como é que é o nome daquele estúdio que era do Tom Capone? Toca. Não toca. Aí eu achei que tinha um piano lá, a música tem um piano, eu descobri o estúdio, falei lá, e aí, mano, me cobraram, tipo, R$1.000, assim, né? Óbvio, o bagulho fodão, lá era né? muito, Tipo... lá na época, pra quem não sabe, o estúdio do Tom Capone Toca era o estúdio que o Rapa gravava, era tipo um templo da música, assim, a galera pagava mó pau, E a casa, né? A gente queria gravar na casa ainda, que era só pra quem gravava lá e tal. Se eu não me engano, tem um clipe do Rapa lá. Não, tem, acho que tem. Tem, tipo, a parte superior, assim, ele guardava as baterias e tal, muito Aí é no estúdio mesmo, no estúdio, Eu gravei na casa que é acoplada ao estúdio. E aí, mano, ela foi cobrou R$1 milhão lá. E aí eu falei, cara, a gente, vale a pena, mas a gente infelizmente não tem esse dinheiro, é um trabalho, ali da faculdade. Aí mandei o som e aí, a galera curtiu pra caraca. Que maneiro. A Constância lá, o Felipe deram uma força pra gente e a gente gravou lá o meu primeiro clipe. Que maneiro. Né? E aí a gente fez esse primeiro clipe. Tirei 10 na monografia, apesar do clipe não ser muito bom, mas tá lá. Era a função ali que cumpriu. E a gente começou a fazer outros. Aí eu fiz mais 3 na minha banda. E aí com Você mesmo dirigindo. Eu e o Diogo, na época, tá ligado? O Diogo Defante. O Diogo Defante. Acho que eu e ele. Ele que me ensinou a editar e aí a gente começou a fazer os clipes juntos. O Diogo é um maluco muito genial, né? Tem boas ideias pra caramba. Boas ideias. Dessa onda da comédia e tal. Sem dúvida. A galera zoa, mas, ele é muito... como... Tô falando agora na parte musical. Sim. O maluco é muito... Ele zoa, ele faz as músicas naquela onda dele, né, da comédia, mas tem coisas muito boas ali, mano. E ele toca pra caralho bateria, mano. Ele toca que maneiro. Pra caralho. Eu já vi algumas paradas. Ele toca pra caralho, tá ligado? E aí a gente foi nessa, eu fui fazendo e, cara, aí eu vi um negócio, assim, a banda tava morando em São Paulo, a gente fazia show, fazia os bagulhos, mas não dava uma grana, né, assim, pra parar. Então eu comecei a olhar isso como uma oportunidade, porque as pessoas começaram a me procurar, falar, você não faz um clipe? Aí eu comecei a ver que eu era bem relacionado já com as bandas, porque eu tocava, comecei a fazer os clipes dessas bandas menores, tá ligado? Cobrava, sei lá, acho que R$800, R$1.000, eles me pagavam e arrumavam as locações. Tipo, as coisas eram por fora e eu levava a câmera, dirigia, editava, produzia e fazia tudo, tá ligado? E fui fazendo isso durante muito tempo e comecei a ter uma grana e aí os moleques voltaram pro Rio. E eu fiquei em São Paulo, tá ligado? Eles falaram que, vamos voltar pro Rio, já tava na época, assim, ali era 2013, assim, a galera de banda, a época de banda já tava acabando, já, assim, já não tinha mais público, né, pra assistir as bandas, né, tipo, já estavam indo pra outro lugar, né, Sim. como um ciclo, né. E aí eu falei, não, eu vou continuar aqui, tava fazendo uns cursos lá em São Paulo, continuei lá, e aí, mano, clipe fazendo, comecei a conhecer o Calvino na época, tá ligado? E ele me colocou pra fazer... Eu filmava festa, evento também, e comecei a filmar, tipo, a Anitta, o Sapão, que ele fazia a parte de mídia o Calvino digital. já teve aqui. Nessa época aí eu empresariava a Anitta e o Sapão. E a gente chamou, só pra costurar, Sim. pra galera que tá em casa entender, a gente chamou o Calvino pra fazer um clipe
da Anitta. Na verdade, ele fez primeiro, se eu não me engano, making off de um clipe que a gente foi gravar em Las Vegas, foi isso, Meio Abusada. E aí a gente curtiu o trampo dele, e aí daí a gente voltou e foi fazer uma música que ela acreditava muito, que ela queria, que ela batia o pé, porque ela sempre foi muito, muito ligada, né, no que funciona, assim, tipo, eu quero isso aqui, eu sei que vai funcionar. E era Show das Poderosas, que mudou a vida dela. E a minha, e de muita gente que trabalhava. Tá ouvindo. Então, a gente fez num teatro, e o fio na época era fez a fotografia, certo? Isso. O que aconteceu foi, eu filmava essas paradas pro Calvino, aí tinha sempre essas mídias, né? Tipo, ela ensaiando, ela lá, quando teve ao vivo, tipo, todas essas questões. E aí surgiu esse lance do clipe. E aí, tipo, ele falou, mano, vamos fazer esse clipe. Ele nunca tinha feito um clipe também, né? Tipo, na época. Eu já falei, vamos fazer esse clipe. Aí eu falei, pô, mano, mas tem uma graninha, não sei o que lá. Ele, pô, cara, não tem, a gente tá aqui fazendo, pô, pra fazer a parada, vamos aproveitar essa oportunidade. E na época eu tava em São Paulo, morando lá, e os moleques voltaram, então dividia por 5, e aí eu fiquei sozinho lá, fudido, tá ligado? Trabalhando. Eu falei, cara, não tem como ir ao Rio sem ganhar nada e voltar, tipo, não tem como. E ficou um tempo assim, ele insistindo, aí na época ele chamou o meu sócio, que era o Thiago também, pra fazer, o que foi o Punks, né, na época. E aí ele foi fazendo, aí um dia surgiu 2 trabalhos pra fazer no Rio. Aí eu falei, cara, eu vou ter 2 trabalhos ao Rio, se você me der R$150... Soma com os outros e tá tudo certo. Eu pago a passagem de ida e volta, que na época era tipo 70 pratas, assim, e tá fé, tá ligado? Já eu vou lá e realizo. E aí foi isso, tá ligado? Eu cheguei lá, fiz o clipe com ele, e aí a gente, ganhou um prêmio Multishow, explodiu, e aí Caralho, e foi um clipe gravado pra quem não sabe, foi gravado num teatro, de uma escola, de um colégio, aqui no Rio de Janeiro, chamado Anglo-Americano na época. Cara, uma história foda que um dia eu vou deixar a Anitta contar, se ela quiser. Ela tava no dia, não sei se você lembra, eu lembro, uma cólica absurda e... ela tava com cistite, né? Tava com infecção. Eu não sei o que era, não lembro, não me recordo o que era, mas era algo que realmente, mano, ela tava com febre, ela tava... Então, assim, tudo aquilo ali foi gravado, cara, numa raça desgraçada. Não. E na minha visão, pra época, aquilo tava muito à frente do tempo. Cor, edição, ideias. Eu lembro que ela, que terminava, ela chorava. Eu lembro disso. Isso eu lembro também claramente. Parava o take e ela chorava. Aí secava e se recompunha e dançava como se nada tivesse acontecendo. E dali pra frente, tua vida mudou? Porra. Mudou, que eu digo assim, aí continua a história, só pra galera entender. Aí tu... aí o que acontecia antes, eu atendia bem a galera já do underground. Eu atendia as bandas que era... correto? Cara, ali, o que tá escrito lá é assistente de direção. Só que a parada eu fiz a fotografia, tipo, a gente junto construiu aquilo. Beleza. Porque os 3 não tinham tanta experiência, né? A gente tava ali no início Foi um bolo, cada um contribuiu com uma parte, e no final dividiu ali as assinaturas, os bagulhos, o Calvino, o cliente, diretor, né? A parada, e aí a gente fez... Cada um assinou uma área. E aí, tipo, a gente fez esse clipe... E aí, pouco tempo depois, a gente ganhou o prêmio Multishow, tava meio que na sequência. E aí, pô, a gente fez o Zen dela, depois fez o Sem Querer, que foi o primeiro clipe da Ludmilla, que era Beyoncé. O Zen eu também tava na época, foi muito maneiro esse clipe, que o Calvino fez também. Fez. Foi ótimo. Nós 2, aí tipo... E o Doin, né, na verdade, nós 3. E aí depois você fez outros clipes, aí foi Ludmilla... A gente fez Ludmilla, aí eu acho que aí foi nesse momento, um pouco depois da Ludmilla, que aí eu me separei do Calvino. Aí você resolveu começar realmente a ter uma outra frente e fazer tuas paradas. Exatamente. E aí já assinar as coisas já como diretor. Só eu, tá ligado? Tipo, no caminho. Qual é a diferença, basicamente, de quem dirige e de quem faz fotografia? Cara, o diretor geralmente é o cara que tem as ideias, né? Tipo, pode ser, no meu caso, eu acho que eu faço o roteiro junto com a direção. O diretor de fotografia é quem faz tecnicamente as luzes. Acontecer. Exatamente. As luzes. E as câmeras não. As câmeras, luzes, posicionamento de câmera e as luzes. De uma maneira leiga, né? Tipo, de uma maneira simplificada, é isso. Tipo, aqui a gente teria que filmar, eu vou falar, pô, vamos filmar, eu imagino que seja... Ele geralmente dá o tom, né? Pô, eu imagino que seja mais ou menos assim, a fotografia, e o cara interpreta aquilo, obviamente ele também acrescenta artisticamente. Claro. Mas ele vai e fala, coloca em prática
as imagens que o diretor tem. No meu caso, eu fazia os dois, entendeu? Eu, tipo, durante... Dirigia e fazia fotografia até 2 anos atrás, assim, eu fiz, tipo, as duas partes, porque era o que eu gostava muito, era fotografia, eu dirigia pra manter minha fotografia intacta, tá ligado? Então tu botava a mão na massa. E aí a gente foi seguindo, eu me separei do Calvino, e aí a gente comecei a fazer as minhas paradas, já abri a minha produtora, né, que na época era com o Doin, que é a Clã Filmes, e a gente foi seguindo fazendo vários artistas, a gente fez o Dilcinho, como você falou, a gente fez o Dilcinho, fez a Anitta, vários, a gente fez o Guinza depois dela com o J Balvin, eu fiz Eli Melim, Eli Psirico, fiz, tipo, a gente acabou fazendo bastante coisa dela e de outros artistas, Luan Santana, Wesley Safadão, então acabou que depois disso teve um up monstro, assim, a gravadora começou a... As gravadoras, né? As gravadoras, né? Começaram a... É que você hoje atende todas, né? Todas. Desde daquele momento, as gravadoras começaram a olhar e falar, pô, esse moleque é diferente. E eu acredito muito que é dessa visão que a gente estava falando no início do nosso papo. Que é, pô, eu comecei a fazer clipe de pagode e funk, mas eu não consumia pagode e funk, tá ligado? Eu consumia rock. Então, as minhas referências eram Foo Fighters, eram Blink, eram clipes de rock que eu assistia, e eu acredito que isso que me fez destacar dentro dessa galera, sabe? Você pegava algo que era muito popular e tentava trazer um pouco pro universo mais um conceitual. Exatamente, tá ligado? Então... E esse equilíbrio do som popular com a imagem um pouco mais conceitual ficava maneiraço. Exatamente. Eu acho que amplificou ali naquele momento. Se você pegar, tipo, o funk e o pagode até aquele momento, ele era mais trivial, assim, ele não tentava ir pra lugares mais lúdicos, tipo assim, se você pega o clipe do Nego, antes de eu fazer, ele era bem literal, era diamante, era ele na lama, tá ligado? Era ele no barco. E aí, quando a gente fez ali o Você Partiu Meu Coração. Não, Você Partiu Meu Coração já é com a Anitta, né? É, com a Anitta e com... Não, foi o primeiro que... amor... Ah, tá. Não me deixe sozinho, não me deixe sozinho. Que a gente pegou e criamos, eu e o Doin, a gente criou esse conceito, essa ideia, tem os cachorros, uma parada mais lúdica, que na minha cabeça ali era tipo mais um Tyler, the Creator, sabe? Era ali a minha referência naquela época ali, acho que era 2015 ali, tipo, mais ou menos. Eu já queria tentar trazer outras referências, por mais que fosse um funk, tá ligado? Então, tem ele com a roupinha de golfe, tentei trazer uma parada mais teatral pra aquele momento. Sim, ficou bem caricato mesmo. Sitcom, assim, a minha ideia era ser como se fosse vários sitcoms americanos, assim, aquela parada, ter uma textura de tapadeira, de parecer que, sabe, que é uma parada construída. E é isso, depois disso fez ali o Dilcinho também, que aí pra mim foi um marco ali na minha carreira, acho que o Refém foi o... Você fez Refém e Trovão, né? Eu com o Calvino a gente fez o Já Que Você Não Me Quer Mais, aí a gente fez mais 2, que agora eu não vou lembrar, e aí a partir dali eu fiz sozinho, fiz o Se Quiser. E tem aquela história, né, do Dilcinho Pica, que tu me contou ontem, que um dia ele te ligou e falou, mano, eu tenho aqui como fazer um lyric... E como é que foi? Conta aí. Tipo assim, eu tenho, assim, de urgência, assim, eu tenho 2 histórias que foram uma pica, assim, que... Uma foi do Dilcinho, que ele me ligou, assim, ele tava saindo da Universal, ainda não tinha ido pra Sony, e eu tava saindo, me separando do Calvino, assim. Então ele tava independente e você tava montando o teu trampo. E montando o meu trampo. E aí ele falou, mano, vamos... A gente já tinha feito, na verdade, um trampo antes com ele, que foi eu e o Doin. Esse eu acabei fazendo sozinho, que o Doin já tinha ido morar na Austrália. E aí ele me ligou e falou, cara, queria fazer um clipe, pô, eu tenho 2 passagens aqui pra Los Angeles, era tipo assim, sei lá, segunda-feira. Ele, pô, vamos no final de semana, a gente fica 4 dias e grava. E aí eu falei, vamos. Peguei a câmera, já tinha os equipamentos, botei no bagulho. Isso na segunda? Na segunda. Quarta-feira a gente comprou a passagem, a gente viajou no sábado, chegou lá no domingo. Chegou domingo de tarde, assim, tá ligado? Aí chegamos lá domingo de tarde, eu já tinha feito um contato com um amigo de um amigo que eu tinha lá pra ele buscar umas locações, assim, tipo, tentar dar uma ajuda pra gente. Uma atriz. Ele fez mais ou menos, não era uma pessoa muito experiente, assim, fez mais ou menos. Quando a gente chegou lá domingo, tudo fechado, a gente viveu, né? Chegou, comeu e foi descansar, né? E aí segunda a gente começou. Segunda-feira procuramos locações, nada. Aí terça-feira choveu pra caraca, mas a gente achou a locação. Quarta-feira, quando a gente foi gravar, mano, estrada interditada, a gente ficou, tipo, horas e horas parado com o carro, até que no momento, tipo, ou era parar e gravar o clipe, ou era voltar sem nada, tá ligado? Eu parei, gravei o clipe, botei Dilcinho no carro,
parado com o carro apontando para um lado, Dilcinho dentro do carro cantando, aí Dilcinho andando no trilho do trem do lado apontando pro outro lado. Então a gente gravou tudo que tinha ali ao redor em 20 minutos no mesmo lugar, tá ligado? Só apontando pra lados diferentes. E aí rolou o clipe, tá ligado? E a atriz? A atriz, mano, ela não participou. Só que assim, ela foi um anjo na nossa vida, porque a gente chegou lá e como era só eu e Dilcinho, ela ajudou a gente a alugar o carro, tipo, no nome dela, nos bagulhos, ela ajudou Porque a... vocês estavam sem grana na época, tava começando o tipo bagulho. assim, o cartão, tipo, o Dilcinho tinha um cartão, tinha um bagulho, mas só que precisava ter as paradas lá, tá ligado? Tipo assim, não tem como você alugar se você não tiver um endereço lá. Entendi. Não é um endereço do hotel, é um endereço americano, tipo, comprovante de residência, tá ligado? Então, pra alugar o carro, a mesma coisa. Então, a gente conseguiu várias, ela ajudou a gente em tudo e no final ela não participou, tá ligado? Da parada. Mas ela virou parceira na ela época. super entendeu, ela ficou com até o final, ela gravou fez uma tudo. produção. Produção, no final ela fez mais a produção. E aí vocês conseguiram gravar no último dia e voltaram. Aí a gente gravou na quarta, isso tipo 5 da tarde, e a gente voltou no outro dia, 10 da manhã. Já devia ter show no final de semana, vocês voltaram na correria, montou o clipe, correria, no outro montou, semana tava pronto. já lançou Na verdade o era clipe. um lyric, né? Não, foi um clipe, virou um clipe. Virou um clipe, virou um clipe. Era a verba de um lyric que ele transformou num clipe. Exatamente. Isso. Que é uma outra parada que eu sempre falo, inclusive agora há pouco tempo, ontem, quarta-feira, hoje é sexta. A gente grava sexta aqui hoje. Quarta é porque vocês estão vendo na quarta, né? Então, hoje aqui é sexta-feira. Há 2 dias atrás, eu tava fazendo uma live, trocando ideia com uma galera que eu faço, tenho feito algumas coisas assim semanalmente. E uma galera perguntando, pô, mas eu queria fazer mais clipes, ao invés de fazer só um, e eu gasto um dinheiro X. Eu falei a mesma parada, eu falei, cara, usem o ambiente. Porque assim, essa ideia de ir pra Los Angeles, por exemplo, é isso, porque aí você acaba pegando uma estética, querendo ou não, Não tem. de lá. Sim. Você, independente de ser americano ou não, mas você tem coisas, cara. É igual aqui, se você pega e vai pro calçadão de Copacabana, tem uma assinatura. Tem. Se você vai pro... Meu irmão, sei lá, se você vai pro... Tipo o centro de São Paulo, né? Tipo, Exatamente, você pega... os Arcos da Lapa. Sim. Você acaba usando coisas que já existem para você filmar. E uma luz natural, e é claro que pode acontecer no meio do caminho como aconteceu contigo, de tu chegar lá para gravar e tá tudo travado, parado, em obra. Mas, falando de uma situação mais normal, você acaba usando, e aí você economiza, como o Dilcinho fez, pô, ele conseguiu fazer um clipe com a verba de um lyric, que pra quem não sabe é como se você pegasse o lyric, é como se você pegasse uma imagem parada ou fizesse uma coisa bem simplona e colocasse a letra ali, né, passando pra galera poder cantar junto, acompanhar, enfim. Então, é a prova mais do que viva de tudo aquilo que eu sempre falo. Claro, o clipe é um clipe, um lyric é um lyric, mas nesse caso é a ideia de se fazer mais com menos. E aí vocês fizeram um clipe e voltaram. Voltamos. E deu bom. Deu bom. Foi tipo uma música? Foi Se Quiser. Se quiser. Se quiser, Foda. Se quiser, tipo, aí rolou. E aí depois foi isso, a gente fez o Trovão. Refém. E fez o Refém. Refém e Trovão, né? Refém primeiro, não, eu acho. Não, é Trovão. Trovão Trovão e depois Depois Refém. Aí o Refém foi o primeiro clipe, tipo, eu sou muito autocrítico ali. É o primeiro clipe que eu olhei e falei, porra, mano, maneiro. esse clipe tá profissional, tá ligado? Acho que agora, eu sou um diretor mesmo. Toda essa tua caminhada até ali. Toda essa minha caminhada até ali. E tem vários que eu gosto também, tá ligado? Mas aquele, eu acho que é a forma que eu montei, eu me descobri mais ali, tipo, eu entendi como eu já consegui. Ali eu já comecei a ter uma cara minha, entendeu? Tipo, da parada ser conceitual. Tanto que na época foi um clipe que, tipo, pela galera do pagode não foi tão bem aceito, porque não parecia um clipe de pagode. A estética era muito que no diferente. pagode não é muito não. comum ter clipe. Né? É mais corte, é mais o ao vivo, Sim, a Vera, né? Sim. Então ali não foi tanto que até hoje, tipo assim, lá na Sony a galera fala que esse é um dos clipes que a galera mais recebeu de referência quando vem projeto, eles recebem de referência, que até hoje ainda é um clipe atual. A gente gravou quando? Não sei exatamente. 2016, 17 talvez. Então ainda é um clipe que você olha lá e assiste e ainda tá super, super atual. E é aqui um clipe que eu tenho, tipo... E outra situação de urgência que você falou? Que foi o da Anitta com Ginza. Foi, tipo, eu tava filmando um clipe do Nosso Sentimento. Era Chininho Príncipe já, na época. Tava fazendo, era o Deus. Ele, tipo, eles estavam lá, a gente tava num bagulho lá em Niterói, tipo um forte, assim, tá ligado? E aí... terminamos de gravar, sei lá, 4 horas da manhã. Tipo, minha mãe ia operar alguma coisa, assim, tá ligado? Eu tava saindo de lá pra encontrar minha mãe. Aqui no Rio aí. Né? Aqui no Rio, E aí meu telefone toca a Anitta, 4 horas da manhã, aleatoriamente, assim, sem uma mensagem, sem nada, assim, só toca. Aí eu cara dela. atendi. Oi,
fala, mano, preciso de você, não sei o que lá, tô com um clipe pra fazer de um gringo, não sei o que lá. Quando o J Balvin, eu já consumia muito, assim, a parada latina, assim, foi uma referência que eu já tinha, eu percebi que eles tinham uma pegada que colorida, que eu queria trazer, então um pouco antes de virar isso, assim, uns anos antes eu já consumia muito, até uns diretores de lá, e tinha, então eu já conhecia ele, tá ligado? Eu falei, porra, que da hora, tá ligado? Ele tem vários clipes irados, assim, no bagulho. E ela falou, não, mas a gente precisa fazer, o dinheiro vinha da gringa, assim, tipo, ela ia participar, mas quem ia me pagar era a Universal gringa, então, tipo, era uma confusão ali de grana, de quem eu atendia, né? Tipo assim, a Anitta, a Universal falava um pouco. E a gente montou tudo, numa correria, 3 dias montando num galpão lá ali no Paulo Cine, tá ligado? A parada mó calor, não tinha ar-condicionado nesse espaço pra comportar o tamanho do bagulho, não era o que tinha ar, tá ligado? A gente botou vários ar-condicionados daqueles, tipo, de aeroporto, grandão, assim, pra fazer. Aí ela chegou lá, e é isso, a gente teve, tipo, 3 dias pra fazer a parada. E gravar em meio-dia ali. E gravar não, mano, ela me deu 2 horas, falou 2 horas no set, ela tinha 2 horas pra chegar, gravar e ir embora. E o Balvin também, a galera? Não, o Balvin a gente foi separado, ele teve a parte dele, gravou lá e ela gravou aqui, a gente construiu a parte no beco, tá ligado? Pra ela estar inserida nesse ambiente. Mas a história como um todo foi tu que criou? Teu time? Cara, foi a divisão, tipo assim, a gente pegou e acrescentou a história dela dentro do clipe pré-existente, tá ligado? Tipo, pré-existente. E aí pegamos, construímos tudo, ela chegou lá, mano, ela não acreditou, assim, tipo, o quanto parecido que tava, tá ligado? Na câmera, e acabou que ela ficou um pouco mais, assim, ficou um pouco mais de tempo, mas era isso, a gente tinha 2 horas pra fazer, montamos 3 dias, a gente tinha, tipo, 2 horas pra filmar. E aí, tudo bem que era possível, né, pensando que era só, ela precisava fazer uma master, passar 6 meses, né? 6 meses, uma puta de uma correria. Pressão de, às vezes, não dá, ela ficou mais, aí subiu, fez uma master lá em cima do lixo ali, da lata. Irado. Da lata, irado. Aí foi maneiro pra caralho. Passo, né, uma música. Que é importante, assim, eu fico feliz que eu fui participando de momentos importantes ali, né, o Show das Poderosas, o Zen, foi uma música durante muito tempo a que mais foi tocada, né. Foi número 1 do Brasil durante muito tempo, quase um ano. E aí depois o Ginza, então acabei participando de certa forma nesse momento, e é isso, eu acho que depois o portfólio fica mais fácil, né, você vai atendendo grandes artistas, a galera começa a entender que você sabe também lidar com aquele tipo de artista, né? Porque tem uns artistas que são mais pra frente, né? Então, eles também precisam se sentir dirigidos. Eu acho que isso é o que eu mais vejo, que eles gostam de ser dirigidos, eles gostam de que as pessoas busquem o melhor. Às vezes eu vejo a galera fica um pouco com medo, né? Tipo, tá bom, não, tá ótimo. Não, tipo assim, pô, não, tá bom, mas a gente pode fazer o melhor, né? Vamos ali. Você acha que, a gente tava falando isso aqui em off antes de começar, você acha que hoje um diretor realmente, na tua visão, o que faz um diretor ser um cara bacana, de se diferenciar do todo, é o quê? É conseguir fazer uma boa leitura do artista, é ter uma boa ideia. Você estava me falando, inclusive, que você gosta de escrever os roteiros, que quando você manda um trabalho para alguém, você, geralmente o cara te manda a música, você ouve, e aí você cria o roteiro, dá para tua equipe pegar os frames das ideias que você já teve, vai no clipe tal que a referência é essa, vai no clipe tal que a referência é essa. O cara monta aquela apresentação e que em 95% das vezes o que você bota ali já fica. Sim. Então, o que você acha que hoje, não no teu trampo, mas de maneira geral, faz um diretor realmente ser diferente? É o olhar que ele tem? Eu acho, cara, eu acho que é a tentativa, tipo, 2 tentativas. É a tentativa que você já falou, é fazer mais com menos. Tá. Porque se for fazer só o que dá dentro do budget, a entrega vai ser difícil de fazer, tipo uma entrega maneirona. Se for só um trabalho que vai compreender aqueles itens que custam tanto e só, tá ligado? Tipo, não vai rolar, assim. Então, eu acho que um diretor hoje, para se destacar, é o cara que sempre tenta fazer o melhor, que todo o trabalho que ele faz, ele tenta fazer melhor do que o anterior. Não importa qual é o trabalho, se é uma festa, se é um casamento, se é um clipe, ele se dedica, porque é a partir daí que ele vai tentar acertar até o momento que ele vai acertar. Então acho que a tentativa e a prática é o que vai ajudar muito ele a chegar num lugar. E a outra coisa é tentar fazer o diferente, é não olhar para a música e olhar para o clipe numa forma de tentar entregar uma ideia só rápida para que o artista fique feliz ou só para a gravadora. Tipo, tenta realmente olhar aquilo
e descartar as primeiras 20 ideias que você tiver, porque essas ideias todo mundo já teve, tá ligado? Porque então você precisa olhar com aquilo ali com uma visão diferente. Então a letra te possibilita 1000 olhares. Se você olhar para aquele olhar que bateu de frente, você vai fazer uma parada banal, tá ligado? Porque todo mundo vai olhar daquela forma, vai ficar literal demais. Mas se você olhar que aquela história de amor que tá ali entre um homem e uma mulher, pode ser talvez entre um pai e um filho, tipo, entre uma mãe e um filho, ou entre uma mãe, uma pessoa e um cachorro, sei lá, talvez possa te dar um olhar totalmente diferente, tá ligado? Tipo, para aquele ponto de vista, o exemplo para mim maior é o Já Que Você Não Me Quer Mais, do Dilcinho, que a gente fez, que é Já Que Você Não Me Quer Mais, vou espalhar meu amor por aí, etc. E a ideia da gravadora a princípio era que fosse ele numa balada e tipo curtindo como se tivesse separado e ele tivesse ali aproveitando esse momento de solteiro, tá ligado? E aí eu falei, pô, acho que não. E aí eu tive a ideia de ser ele com uma fantasia de cachorro e ele fazendo boas ações pela cidade, tá ligado? Passando por momentos de boas ações. Né, meu velho? Exatamente, tá ligado? Então, porque é isso, exatamente, tá ligado? Então, a ideia é essa, assim, quando eu falei na época, contei pro Calvin, ele falou, mano, os caras não vão aceitar nunca. Aí eu falei, mano, vamos tentar, tá ligado? Assim, vamos tentar. E a gente foi lá no Universal e a gente... Vendeu o peixe e rolou. Mas tipo, eles ficaram meio assim, tá ligado? Porque ele falou, pô, é a primeira música do artista, como que a gente vai deixar ele tampado o tempo inteiro? Mas não precisava, tá alguma hora ele podia, porque ele tinha como, ele cantava, então tipo, ele vai aparecer o tempo todo cantando. E ele aparece no final, ele revela, que a gente revela que é ele, tá ligado? Faz esse link que é ele. Então, eu acho que é isso, assim, pensar no diferente, tentar olhar passar assim uma esponjinha mais do que só o que tá ali superficialmente, tá ligado? Eu acho que é isso que vai fazer você se destacar das outras pessoas, porque é isso, tem muita gente que só olha e transcreve. Sim. E aí esse é o senso comum, tá ligado? Se você fizer diferente... Mas também tem o oposto, né? Tem aquela ideia que bate de primeira, você tenta várias e volta pra aquela, porque tu fala, pô, realmente. Sim, não, eu acho que depois que tem mais experiência, eu falei de descartar as 20 primeiras, acho que depois que você tem mais experiência, você já começa a nem ter essas ideias mais simples. Mais óbvias. Porque você... Quando você já funciona de outra quando forma. vai pensar, você já descarta antes de desenvolver, tá ligado? Você já fala assim, não, isso não. Tipo, isso não, isso é treino. Você vai descartando. Esses dias eu tava lendo uma matéria, né, sobre o quão a gente gasta de energia comprimindo uma ideia, tipo, transformando aquilo em palavra, para que eu possa falar, e aí chega em você, e você descomprime aquilo, e aí o teu cérebro... Caraca, eu falo isso muito, mano, porque tipo, que tem tudo a ver com o nós ser aprovado, que a gente conversou, tá ligado? Eu comecei a perceber que eu tinha uma ideia, exatamente isso, eu sempre falo isso, tipo, eu penso, do momento que você pensa a ideia, que você fala, outra pessoa escuta e ela pensa, tem uma entropia, um ruído de informação muito absurdo, gigante, tá ligado? Dúvida. E eu comecei a perceber que eu tinha uma ideia muito definida na minha cabeça, não, 70% definida na minha cabeça, porque eu ainda desenvolvi um pouco mais. Só que eu contava para uma pessoa, ela entendia, ela gostava. E aí depois ela passava essa informação adiante, todo mundo meio que gostava. Quando eu entregava o clipe, as pessoas gostavam, mas elas não ficavam 100% satisfeitas, porque desse momento que aconteceu, elas criaram outras imagens na cabeça que Sim. eu não... Que é tipo, não era... é tipo inteligência artificial, né? Você vai escrevendo as palavras e vai aparecendo as imagens. Eu acho que quando eu fui escrevendo, montou outra imagem, só que eu não tô vendo, então eu não posso mudar as palavras para que mude Sim. a conexão. Então, e às vezes quando você é mais detalhista nos termos que você usa dentro da descrição, aquela pessoa ela tem menos opção de ir para caminhos errados, ela já tá ali. Então eu comecei a melhorar muito o meu projeto visual e ficar cada vez mais descritivo de arte, figurino, tudo de riqueza de detalhe. A transição, começa o clipe assim, passa isso e tipo de uma maneira muito definida para que não tivesse mais um ruído de informação. A pessoa vai olhar ali, mano, não tem como ela montar uma outra imagem. Tipo assim, as imagens estão todas ali, tá ligado? E hoje em dia, cara, principalmente hoje em dia, que a gente tem muito meio para se comunicar, WhatsApp, coisas que são bem instantâneas. As pessoas quando paravam para mandar um e-mail, elas antigamente, a gente usa muito e-mail, eu gosto muito de e-mail, mas quando a pessoa para escrever um e-mail, já na era digital, ela se preocupa um pouco mais em organizar uma ideia. Sim. Quando você tá no WhatsApp, você vai tacando, pá. Então assim, é um pouco do que você tá falando, guardar as devidas proporções, quando você para fazer um roteiro e você
tenta deixar aquilo o mais específico possível, você está diminuindo as chances de que aquela pessoa que está interpretando do outro lado interprete de uma maneira que não é aquela que você pensou. E ainda tem outro caô nisso tudo, que eu brinco muito disso aqui, eu sempre falo isso com a galera aqui dos times, dos artistas. Nosso mercado é como se fosse uma mega, no bom sentido, né, uma mega pirâmide. Dessas que tem um monte de 7-1 aí. Sim. Só que uma pirâmide do bem, né? O que quer dizer isso? É tipo um Herbalife do bem. Se eu tenho uma ideia muito boa e tô trabalhando um artista e eu quero passar que aquele artista é um artista foda, e toda a visão que eu tenho para aquele artista, quando eu falo eu, os meus sócios, enfim, a galera que realmente planeja aquele artista, eu não tenho como passar aquilo para uma pessoa só. Eu tenho que passar para uma pessoa, manter ela estimulada. Aí depois eu tenho que fazer com que essa pessoa consiga passar para as pessoas que estão embaixo dela, da mesma maneira que eu passei para ela. Então, na maioria das vezes, o trabalho que a gente tem é de alinhar as expectativas e de fazer essa venda da melhor forma para todos os times de uma gravadora, por exemplo. Sim. Porque se eu vendo só para uma pessoa e aquele AR vende para lá para dentro, ele vai passar com o entusiasmo dele, que nem sempre é o meu, nem sempre é a maneira como eu vou vender. Sim, sem dúvida. Então, cara, é muito doido isso aí mesmo. Muito doido. E muito. mais do que isso, tipo, eu sempre pensei muito sobre, assim, por exemplo, quando você gasta um dinheiro com um carro, ou que você gasta dinheiro com uma obra de arte, ou que você gasta dinheiro com uma roupa, ou com um apartamento, são coisas concretas que valem um certo dinheiro, que você julga ou não ser bom pra você, tá ligado? Tipo assim, se aquela obra custa 1 milhão, você acha que aquilo ali agregaria 1 milhão, você vai lá e compra. No meu caso, a gente vende uma coisa que não existe, eu vendo uma ideia, sacou? Eu vendo um clipe de 200 mil reais que não existe. Só eu chego numa mesa e conto uma história e a pessoa me dá um valor de um carro fodão, de um apartamento pra fazer. Então, foi isso que me instigou a ter o concreto, tá ligado? Tipo assim, hoje eu falo que eu vendo o bagulho por um PDF, tá ligado? Mas que é isso, a pessoa abre ali, mas por uma ideia que é mais concreta do que a abstrata, tá ligado? Já tá nos segundos, a pessoa pode tocar a música e ela tentar enxergar cada segundo que vai acontecer, porque não é subjetivo, é que ela vai entender 100% de como tá. E isso me ajudou muito na entrega que a gente tava falando, tipo, hoje a minha taxa de substituições, de trocar take, assim, é tipo praticamente nula, assim, quando tem mais relacionado a parte estética, de, poxa, não tô tão bem aqui, a luz às vezes não favoreceu aqui nesse ângulo, tá marcando uma sombrinha, a gente vai se ajeitando isso, apesar de que a gente já tem bastante cuidado antes, eu já fico bem atento pra minimizar essa sensação toda, tá ligado? Isso é foda. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar, lá na tua empresa, na tua produtora, é produtora que você caracteriza, né? Chama. Na Clã, como é o formato? Você estava me contando que você busca diretores, essas pessoas não são fixas, obviamente, mas você tem uma carteira ali de direção em que você vai a cada projeto entendendo o que é melhor. Então eu chego aqui com uma ideia de uma música, eu quero gravar, essa música já existe, você ouve a música, e aí você fala assim, pô, beleza, para esse tipo de trampo aqui, eu acho que esse diretor aqui é maneiro, acho que essa galera aqui para fazer produção de arte é maneira, eu acho que... E aí você vai juntando esse time e coloca essa galera pra trampar, não é isso? Isso, eu comecei a perceber que, como diretor, eu não estava conseguindo atender todas as demandas. Tipo, vinham bastante clipes, assim, eu não conseguia atender todas as demandas. Às vezes por tempo, às vezes por budget. Tipo, então o que eu tentei fazer? Eu tentei montar uma cartela de diretores para que eu pudesse não só atender os meus clipes, mas os clipes que eu dizia não. E às vezes não era por uma maldade, mas pensa, você como cliente, tenta ir num dia comprar um negócio, você não consegue. Aí você vai outra vez, tenta ir comprar. Na terceira vez que você não consegue, você vai em outra loja. Você vai em outra loja comprar, você quer comprar, pô. Você quer... Às vezes você precisa, né? Você precisa, entendeu? Então eu abria muita oportunidade do meu cliente não comprar comigo, porque eu não conseguia atender. Então, quantidade, né? Tipo, muito. Eu conseguia fazer 2, 3 clipes por mês, mas eu não conseguia fazer 8. Então, e ainda mais quando tinham vários tamanhos. Então eu comecei a estruturar mais a Clã como uma produtora mesmo, como uma empresa, e fui fazendo toda a parte legal e tudo que tinha para fazer com aquilo e montar esse time. E comecei a entender que tinham outros diretores que também estavam nessa força de tentar fazer clipes de artistas maiores, e eu conseguiria absorver eles para atender outra gama de artistas que eles não atendem, sabe? Que eles não estavam conseguindo atender ali, forçar. Então, hoje você consegue atender artistas que tenham
de repente, artistas, gravadoras, enfim, que tenham budgets menores. Exatamente. E maiores, porque maiores. de acordo com a necessidade, você vai... Exatamente, e consigo atender mais quantidade, Sim, entendeu? sim. A gente já chegou a fazer lá 8 por mês. Boa. Então a gente consegue fazer... Outra pergunta que eu ia te fazer, dentro disso, assim, quem tá começando, né, cara, os artistas estão começando e na maioria das vezes aqui a galera também, todo mundo aqui, a maioria das pessoas que estão buscando conhecimento aqui, porque tem gente que vê pra aprender, tem gente que vê só pra somar um pouco, acho que no final é sempre um aprendizado, né? Sim. Mas a galera que já tá mais cascudo, que já tem mais uma verba, uma grana, que já conhece, ok. Agora a galera que tá aqui vendo, mas que tá começando, é muito refém daquela questão do... Cara, eu só consigo fazer um clipe hoje se eu tiver grana. E hoje a gente vive numa era que, porra, tem celular, você tem bons aplicativos que você consegue fazer edição, você tem câmeras que não são tão caras, você conta com muito mais referência, porque antigamente você só tinha referência... se você voltar um pouco no tempo, falar de 15 anos atrás, você só tinha como ver as paradas quando passava na MTV. Exatamente. Senão você não tinha acesso pelo YouTube com tanta facilidade às coisas que tinham lá fora. Sim. Então, hoje em dia, cara, tá muito mais fácil pra nova geração, pra molecada, igual você falou. Pô, comprou uma câmera lá na época do Let's Go, e pô, você mesmo fez ali o teu trabalho da faculdade. Hoje em dia, cara, você faria isso com muito mais qualidade e com muito menos grana, não precisaria nem comprar aquela câmera, porque com um puta smartphone você já conseguiria. Ou conseguiria alugar. Isso. Porque hoje virou um negócio. Hoje, mano... A questão tem saídas pra essa galera e não precisa gastar horrores pra quem tá começando. Mano, não, hoje tem, é muito diferente, assim, parece que a parada evoluiu de uma maneira exponencial, assim. Porque é isso, quando eu comecei ali, a gente tinha a T2i, tava iniciando o drone, então assim, pô, botava uma GoPro no drone e ficava com a imagem toda horrível, assim, tá ligado? Tipo, vibrando a imagem. A gente não tinha um estabilizador, era os glide cam, que era tipo uns que fazia com pezinho. Então hoje, mano, tem as câmeras que filmam praticamente no escuro. Se você não tem luz, tipo, elas conseguem ter um ISO que você consegue filmar. As lentes, a qualidade das câmeras que se comparam à minha, que eu tinha na época T2i, hoje a entrega do material, sabe? Então, com menos você consegue fazer mais, cara, né? com muito mais, assim, as luzes, essas luzes de LED, antes eu tivesse, pô, que alugar era umas luzes que não dava pra ligar na tomada, então já precisava de um eletricista, hoje você consegue muito hoje você muito consegue em comprar no conta, Mercado Livre coisas que você carrega e usa ali, e muda de cor, e faz tudo, tá ligado? Tipo assim, cara, realmente tá muito acessível. É só, cara, ter bom gosto e realmente o bom gosto pra quem tá começando. Claro que tem um tipo de artista, um nível de artista, que se aquele artista faz alguma coisa aquém, o próprio mercado julga, né? Sim. E aí foda-se o julgamento do mercado, mas, de maneira geral, a gente sabe que aquele artista ali tem até a questão pessoal mesmo, da realização dele e tal. Agora, pra quem tá começando mesmo e não deve ainda essa satisfação pro público e nem pra si, você acredita nessa tua última fala que boas ideias superam a grana? Cara, eu acredito. Porque a parada é a responsabilidade. Foi o que você falou. Quando você tá fazendo artistas que são menores, a sua responsabilidade de entrega é menor. A galera ela já conhece o seu trampo, já viu ali alguma coisa que você fez, né? Você mandou um portfólio, mesmo que seja um videozinho caseiro, você já tem alguma coisa ali pra mostrar. Então ela tem ideia que você pode chegar mais ou menos até ali. Você pode tentar surpreender, tá ligado? Que é o que eu sempre tentei fazer. Tentava surpreender as pessoas com uma visão diferente, tentar por exemplo, esse bagulho, o segundo clipe que a gente fez lá, que fez da minha banda, da Let's Go, foi um clipe que chama Fantasia. A gente tinha feito já o Primavera e Fim, que era esse que eu falei que foi o primeiro, a gente tinha que fazer esse clipe dessa música, e aí, como a gente fez? A gente, mano, pegou a minha câmera, colocou ela em cima de uma mesa de botão que a gente tinha lá, e botou a câmera parada. Aí eu peguei uma luz de jardim que a gente comprou. Eu tinha duas, que a gente botava às vezes no show, sabe? Aquele satellite, a luz de jardim. Botei uma atrás da gente, a gente sentou na beliche, ficou sentado, era uma triliche, né? Aquela em cima. Ficou sentado na triliche, a câmera parada, filmando meio corpo assim. Uma luz atrás de mim, iluminando a parede que era branca, então a gente fez um fundo branco em cima da beliche, da triliche. E uma na frente com aquele rebatedor sonrisal assim, fazendo a nossa frente. Só isso.
e o clipe todo só tem isso. É a gente parado no fundo branco. Só que a gente fez? A gente recortou no Premiere, então a gente ficou fazendo um movimento. Então fez uma esteira, passava eu, passava o Diogo, passava o outro, passava o Lucas, e aí passava pra frente, pra baixo. E aí, todo o clipe é só com fundo branco, a gente recortado se movimentando na parada. Não tem nada, tá ligado? Só isso. O outro clipe, que é o Faço as Apostas, a gente foi na 25 de março, comprou umas fantasias, umas roupas assim, uns cordão falso, dentadura, peruca, e criou uma história, tá ligado? Tipo, que gravamos na rua, gravamos na casa da minha mãe, na casa do outro. Você vai dando um jeito, pô. E tem lá, já tem uma narrativa, tá ligado? Tem um negócio, a gente quis fazer uma parada meio Hermes e Renato, tá ligado? Que era a nossa referência bem caricato. Bem caricato e trash. Desde ali eu já tinha essa parada de tentar contar uma história, ter uma narrativa, os clipes não serem só a banda tocando. É o storytelling, né? O storytelling, exatamente, tipo, pra pegar. Então, eu acho sim que a criatividade supera isso e hoje a quantidade de produtos para melhorar a sua qualidade da sua entrega com menos é tipo, mano, gigante, tá ligado? Então, eu acho que sem dúvida. Mas é isso, como tem muito, as pessoas também hoje, eu sinto que elas estão no mood de entregar, tá ligado? Mais do que criar. Sacou? Tipo, acho que hoje tá mais sendo importante a entrega do que a criação. Às vezes eu tipo... procuro a galera e a galera fala, mano, eu vou gravar aqui com a mesma câmera que eu gravei Avatar e tal, e uma entrega bunda. Uma entrega bunda não, uma ideia bunda. Eu prefiro gravar com uma câmera comum, Sim. com uma puta ideia, porque, cara, no final, o público que tá vendo, ele não vai avaliar isso. Você entende? Ele não vai falar, caralho, meu irmão, olha, é a câmera do Avatar. 1% de quem tá. Nem 1%, cara. Porque a pessoa não. Eu acho que não diretamente, tá ligado? Eu acho que a pessoa não vai ter essa percepção racional. Isso. É racional. Ela não vai, tipo, colocar numa balança. Falar, puta, esse negócio tá bom porque essa câmera usou o Avatar. Mas eu acho que um conjunto de coisas. Sem dúvida. Tipo, você ali com uma imagem que. Mas lembra que eu tô falando de um artista que tá começando. Ah, sim, Esse cara, entendi. Ele tem que ser um. Não, ou sem outro. dúvida, sem Aí, dúvida. Pô, não, você não, tem uma não. boa história e uma lente comum, uma câmera comum? Sem dúvida, sem dúvida. Não, até eu sempre falo, é meu trabalho, assim, eu sempre falo, às vezes chegam uns artistas que eu gosto, né, que são meus amigos, assim, que eu... falo, pô, irmão, tu nem precisa disso, Quando ele chega, às vezes, tenta me falar, pô, vamos fazer um clipe dessa e não sei o que lá, e eu vejo que a música é boa, mas eles têm muito pouca grana. Eu falo, velho, não grava comigo não, faz ali, tipo assim, faz um bagulho ali e pega todo o dinheiro que você ia gastar pra fazer aqui e investe na música, tá ligado? E vamos fazer o próximo que vai, porque às vezes você vê que tem uma boa música, mas que tá no momento que não é o momento de investir, né? Que o artista não tá no momento de... Ele já investiu na música anterior, o cara chegar ali pra você num momento bom, porque também pra você o case é importante. Lógico. Não é só a grana. É a grana, que é o teu trampo, óbvio, você vive disso, mas é fazer a coisa andar. Não, e entra também aquele bagulho que eu falei, que eu já fui o artista, mano. Então essa é a sensibilidade de... Eu entendo, porque tem os artistas que estão gigantes e é mais um clipe só. Tipo, os caras não estão apegados, é só mais um, eles vão fazer mais 10 no ano, sabe? 8, então não importa, tá ligado? Mas ainda mais quando os artistas são pequenos, eu trato com bem mais carinho até do que eu trato, tipo, os maiores, porque eu sei que ali é tudo que eles têm, é todo o investimento que eles têm. Às vezes tem 30, que pra mim é tipo um pequeno investimento no clipe, porque não dá pra fazer muita coisa, assim. Mas pro cara é tudo, né? Mas pro cara é tudo o que ele juntou na vida dele, que na época que eu tinha minha banda, e se eu pensar, pô, pegar 30 mil pra fazer um clipe, a gente não tinha condições de fazer. Foi por isso que eu fiz. Sim. Tá ligado? Porque na época a gente procurou, era 10 mil. Na época era 10 mil, era muito fora da nossa realidade pagar 10 mil pra alguém fazer um clipe que provavelmente ia ser um clipe bunda. Sim. Porque ia só entregar. Porque não era os caras fodão que fazia clipe. Era os caras bem mais ou menos, tá ligado? Então... É o que a gente tá falando mais cedo. Ele mostrou aqui alguns clipes do Matuê que ele fez. Ele fez a era da virada ali do Matuê de clipe. Fez... O Banco, a Morte do Autotune e o Kennedy. Kennedy. Então, assim, ali, por exemplo, você vê que são clipes mais simples. Sim. Mas que dentro do universo deles são boas ideias. Sim. Boas ideias, mas que depois ele foi construindo e foi colocando mais grana. Aí não tem como. Aí você vê que ali tem também mais grana. Então, é óbvio que quando o cara chega no universo, no mundo, principalmente no dele, que o audiovisual é importante em todos. Sim. Mas no dele é ainda mais importante. Aí faz diferença o que você falou, uma lente do caralho, é um conjunto de... É igual quando o cara vira pra mim e fala, pô, eu quero ser muito conhecido, quero fazer sucesso, como é que eu faço pra poder bombar? Cara, não tem um
ponto que eu posso te dizer. Tem, É um conjunto de vários pontos que, coordenados, orquestrados, vão convergir para isso. Sim. Então é mais ou menos igual. Você tem que ter uma luz boa, você tem que ter uma câmera boa, você tem que ter Total. uma ideia boa, um roteiro bom, um figurino maneiro. Então é um conjunto. Eu acho que esse ponto de virada é muito importante ali, porque é isso, ele já vinha se destacando na música, né? Mas, tipo, ali quando a gente faz os clipes, eu conheci ele quando eu fazia o Wesley e a Anitta. Ele tinha acabado de fazer o Anos Luz, tinha bombado um pouquinho. Mas tu conheceu ele aonde? Lá? Conheci ele lá Fortaleza, em Fortaleza, tá. porque eu era muito amigo da galera que trabalhava com ele na parte de audiovisual, assim, que era sócio lá da 30 no... E eles me convidaram pra conhecer, o moleque me ajudou nesse clipe lá, a produção, acabei indo conhecer e falei, pô, mano, o artista é maneiro. E falei, pô, acho legal, tá ligado? Ele era meu amigo, falei, pô, vou fazer. Aí fiz Quem Manda é 30 como fotógrafo, e esse meu amigo dirigiu, o Lucas Degas, tá ligado? E aí depois ele me chamou, falou, cara, tem esses 2 clipes aqui, você não quer fazer? Bora. Aí eu olhei, pô, eu gostei muito das músicas, não tinha uma grana, tipo, Sim, é o que eu super tô falando, massa ali ainda era o pra- início, pra né? fazer. Só que eu vi muita possibilidade ali no artista, sabe? Sim. Na cabeça, na organização dele como empresa, tá ligado? Era diferente o olhar dele visão já, né? de organização, tá ligado? De, pô, de combinar e fazer a parada. Realmente de uma empresa, mano. Assim, realmente de uma empresa. E aí a gente fez os clipes e isso, com certeza, eu acredito que pegou ele como um artista legal de Fortaleza, Sim, e que naquele fazia momento música fortaleceu, sem legal, dúvida. e transformou ele num artista, tipo, que aí deu esse upgrade na marca, a gente falou. isso. Talvez não volta no play, no caso dele voltou porque tem Sim. muito, mas na maior parte das vezes não volta, mas voltou como marca, tá ligado? Porque quando lançou, eu tenho até um compilado de react que eu fiz um vídeo pra gente, assim, explorando isso, essa parte do banco, Foi da um que você morte me da mandou? Tupi. Não, eu tenho outro. Tu me mandou o quê? Um compilado das tuas paradas? Das minhas Tá. paradas. Esse tem um compilado meio que só de react, quando a gente lançou esses 3 clipes, tá ligado? Tipo. De react da molecada falando, porque no rap funciona muito, no trap muito, também. Muito, tem muito, mano. Tem infinito. Senta lá. Os canais de react. Caralho, papapá, a molecada falando, cara, o bagulho foi pro outro nível. Outro nível. E tu olha gringo. hoje e tu fala, comum, né? É, Porque tá ele já ligado? deu outro Porque, espaço, foi o que a gente falou. Porque é isso, ali naquele momento, pensa que foi o quê? Foi há 4, 5 anos 4, atrás. 5 anos atrás. A gente já tem muita evolução ali, era um budget bom, mas hoje ele investe tipo, 5 vezes mais tipo, no clipe. E aí, foi o que eu te falei, essa soma dessas coisas, sem dúvida, imprimem no resultado Pra um final. artista do tamanho dele, sem dúvida. Porque agora eu acho que a gente pegou ele do ponto A ao ponto B, e agora ele já tá no ponto C, né? Que ele já pegou ali, se É que tem um concentrou. tempo antes desse aí, que você começou a gravar ele É. aí, que não importa Não importa. quando você vai não investir. importa. A parada é o volume. A música que estourou dele é uma animação isso. estática. É tipo assim, é uma foto que fica só mexendo os negócios. Tipo, É a isso. música que bombou não tinha um clipe, não era audiovisual, tá ligado? Então, sem dúvida, não é o que é. A galera fala, o Show das Poderosas foi um clipe diferente. Na época a gente ganhou um prêmio Multishow. Na época gastamos 12, 14 mil, eu lembro. Pra época já era muito pouco, sacou? Tipo, mas o clipe é legal, mas, cara, o que fez estourar foi a música. Tá ligado? A música empurrou tudo. A música não tinha como dar o clipe pra outra música. O clipe em si ainda tinha dança, o que fazia com que o clipe fosse. Na época foi o início desse lance que a galera Sim, faz hoje, né? De sim. coreografia. Era o TikTok da Sim, época. A galera sim. pegava pra ver o clipe, pra aprender a dançar coreografia, pra Sem fazer. dúvida. Mas, sem dúvida, o que você falou, se você tem um bom clipe, mas você não tem uma boa música, também fode tudo. Não, fode tudo. Assim, o clipe é legal, né? Mas ele é muito simples. Ele é realmente pra música. A música que, mano, explodiu. Eu posso estar errado nessa informação, não sei. Mas eu acho que esse clipe foi o primeiro clipe a ter 100 milhões de visualizações, de uma cantora, né? Tipo, do Sim, bagulho. sim. Foi um marco ali, tá ligado? E foi quando aconteceu, foi muito rápido e foi bem próximo ali de quando a gente rolou o prêmio. Então, acho que a música foi um fenômeno. Na tá época ligado? o YouTube Tipo, tava em efervescência, as artistas mulheres na época não estavam tão em alta, então não tinha essa safra toda do sertanejo mulher, feminino. Sim. Foi um boom do caralho, assim, muito Então, foda. acho que foi um momento ali de tudo que tudo convergiu, mas hoje eu falo, acho que poucas vezes o clipe empurra a música. Acontece. Tipo, várias vezes acontece. Você vê aí, tem várias que o clipe é muito maneiro e empurra a música. Mas acho que 90% das vezes é a música. É a música que Absoluto, empurra o tudo clipe. começa Então, pela música. se a gente chegar aí e conseguir dar uma... Eu acho engraçado porque quando as pessoas estão escutando em casa, elas criam... Todo mundo cria imagem na cabeça, né? Tipo, às vezes não de um clipe, mas o que é a música, a sensação que a música te traz. E eu fico tentando pensar que às vezes eu posso só fazer a pessoa
chegar lá e ver outra história naquela música. Então, quando eu penso na parte diferente, Saquei. eu tento ficar nessa brisa, assim, de... Tipo, eu quero que o cara veja uma parada completamente diferente do que ele poderia imaginar. Tipo, eu fiz o do Lagoon e da Isa, que é uma parada meio cowboy, assim. Eu lembro, foi esse último agora, deles? Não, o último deles tempo. que eu digo... eu tô ligado qual é, esse meio cowboyzão foda. Aí, tipo, eu... A ideia toda foi porque eu escutei o início da música, tá ligado? E me remeteu a essa parada, assim. Então, quando as pessoas assistem, hoje tem os comentários lá, e às vezes meus amigos, eles já conseguem sentir essa energia cowboy na música quando eles escutam ela no Spotify, tá ligado? Porque remeteu aquele universo que a gente carregou ali pra parada. Então, acho que eu sempre falo pra galera que o clipe eu tento usar na minha concepção, eu tento trazer o clipe, tipo, o artista. O clipe é uma obra audiovisual da música dele. Tipo, pra mim... Não o contrário, né? Pra mim, eu uso a música do artista pra ser o trailer, pra musicar o meu trailer, tá ligado? Então, quando eu tento fazer o clipe, eu tento pensar como um trailer. Tipo, como eu posso contar... As pessoas têm um entendimento dessa história e elas teriam interesse de assistir isso se fosse um filme completo, né? Tipo... Foda essa visão, foda. E aí eu tento compilar esses melhores momentos pra que as pessoas se apeguem àquilo tudo e falem, porra, eu quero assistir esse filme, tá ligado? Foda. Só que não tem um filme, aí a pessoa pode assistir de novo, mas eu tento sempre ter essa visão ali, tipo da entrega, tá ligado? Muito bom, muito bom. Cara, obrigado, mano. Acho que o papo... Temos aí 1 hora de papo, né, Romulo? Porra, papo foda. E conte conosco, volte mais vezes. Obrigado pelo trampo, pelo papo. Obrigado você aí pela oportunidade. Imagina, mano. Você é de Tamo casa. junto. Se você precisar, só dá um alô. Rapaziada, muito obrigado pela audiência. A gente se vê do lado de cá. Fio. Vou deixar aqui embaixo, ó, o @ do clã. Na descrição do vídeo da Clã Filmes, do Fio. E vamos falando. Até.